Aprenda como utilizar o chat GPT ao seu favor. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar uma planilha de fluxo de caixa utilizando a ferramenta Chat GPT. Olá pessoal, sou o professor Fernando Ferreira, professor da aula VIP. Aqui temos vídeo todas as semanas sobre estes e muitos outros temas. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Bom, observem que nós temos aqui uma planilha já estruturada. É essa planilha que a gente vai estar criando do zero, utilizando o próprio chat. Eu vou pedir algumas informações como criar essa planilha, quais são as informações, quais são os dados necessários para esse tipo de planilha e quais funções a gente pode estar utilizando para você melhorar a qualidade da sua planilha. E depois a gente faz a formatação aqui no próprio Excel. Então, a gente vai usar um passo a passo para estar fazendo isso. O que é o ChatGPT? O ChatGPT é um modelo de linguagem grande desenvolvido pela OpenAI. Ele foi usado e treinado por texto da internet e é capaz de gerar texto natural e responder perguntas. Ele é comumente usado para tarefas de geração de textos, como escrever histórias, conversar com humanos e resumir textos. Mas hoje a gente vai aprender como você pode trabalhar com ele ao seu favor, não só em planilhas. Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender a criar essa planilha, mas caso vocês gostarem desse vídeo, já deixem um like para vocês, se inscrevam no canal, deixem um comentário que vocês gostaram e gostariam de aprofundar nesse tema de como trabalhar com planilhas eficiente utilizando o ChatGPT, e a gente pode estar criando mais vídeos seguindo esse tema. Então, deixem aí nos comentários aí, quero mais planilhas com o ChatGPT. E aí eu posso estar criando mais algumas planilhas e aí a gente pode estar contextualizando essas informações junto. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Como utilizar o ChatGPT? Bom, para algumas pessoas que não conhecem ele, eu vou explicar de forma bem resumida aqui as principais funções e como trabalhar com ele. Bom, se vocês observarem aqui na lateral esquerda, quando você inicia, ele aparece aqui, se você já trabalhou com ele em algum momento, ele já tem alguns chats pré-definidos que você fez uma pesquisa. Em cima ele tem a opção de New Chat, mas está em inglês. Se você fizer a pergunta para ele nessa caixa de diálogo, que é o local onde você pode estar inserindo as informações, como as suas dúvidas, você pode escrever em português. Ele vai estar em inglês, né, a estrutura padrão do programa, não tem a opção de tradução por enquanto, mas você pode estar perguntando em português e ele vai responder para você em português. Então não tem nenhum problema. Como eu estava explicando para vocês, na lateral esquerda nós temos a opção de New Chat. Tem um ponto bastante importante que vocês devem levar em conta nesse momento aqui. Se vocês observarem, tem uma lista de outras perguntas, outros diálogos que eu já tive com ele gera um histórico e é importante que você mantenha eles. Caso você quer dar continuidade, por exemplo, eu já tinha feito essa pesquisa antes de como a gente está criando a planilha, tudo bonitinho estruturado, que é o que a gente vai fazer aqui. E esse diálogo, se eu quiser dar continuidade, eu posso estar continuando escrevendo aqui, porque como ela é uma inteligência artificial, então você vai ensinando como ele vai entender como você pergunta, quais são as perguntas. Então, cada chat pode ser um novo tema. Então, cada tema ele é relacionado a uma determinada informação. E aí, quanto mais perguntas, mais ele aprende. Mas eu posso fazer uma pergunta que não tenha nada a ver com o tema? Sim, pode ser feito. Mas o aproveitamento pode ser que a informação não fique totalmente correta também, tá? Então, é uma sugestão, é uma dica que vocês podem estar utilizando. De forma rápida, você pode estar editando o título aqui, né, que é a informação, você pode estar excluindo aqui na lixeirinha. Aqui embaixo ele tem a opção de você apagar todo o seu histórico, você tem como mudar a cor aqui, ó, na lateral esquerda, bem na parte inferior, né, que é essa interface que você está visualizando aqui. Então, são as configurações básicas. Aqui é o próprio chat mesmo, você vai observar que aparece você como pergunta e aí aparece ele aqui embaixo como a resposta. Você pode mandar feedback para melhorar o desempenho e algumas coisas que ele pode ter errado, que claro que ele vai errar em algum ponto específico, tá? Então, essa é a interface do programa, tá? Bem simplificado, você pode estar editando seu sistema por aqui mesmo, ó, você percebe que tem essa ferramentinha aqui. Bom, retornando aqui na interface do programa, primeiro ponto, vamos clicar aqui na opção de New. Vocês vão perceber que ele já abre aqui um novo chat, ó, não tem nenhuma informação, ele tem essas informações aqui que depois você pode ler e entender um pouco mais sobre o programa. E aqui você pode iniciar seu diálogo, a pergunta, né? Então, são perguntas chaves que essas perguntas são relacionadas diretamente ao seu assunto. Nesse nosso exemplo, eu já tenho um bloco de notas aqui pré-definido. A nossa primeira pergunta aqui é: crie uma planilha de caixa. Você poderia especificar de outra forma, tá? Então, você vai testando aí a melhor forma como ele vai responder para vocês. Então, estou pedindo para ele criar para mim aqui essa planilha. Quando eu dou um Enter, você vai perceber que, dependendo do fluxo, ele vai descrever isso de forma mais rápida, de forma mais lenta. Em algum momento ele pode dar um erro, você pode atualizar a sua página, e aí ele volta, ó, mas nota que ele está estruturando aqui, ó, as seguintes informações. Você vai perceber que, além dessa estrutura que ele está montando aqui, normalmente
ele vem com algumas sugestões, né? E quais são essas sugestões? Como você pode estar utilizando a sua planilha aqui? Por exemplo, ele pode estar explicando aqui embaixo, que é o que vai acontecer, que informações são colocadas aqui no campo data, o que é a descrição, entrada, saída e saldo. Como você pediu aqui uma planilha de caixa, então ficou a informação mais clara. Pode ser que em algumas situações ele explique de forma diferente. E se não ficou claro, você pode pedir para ele, explique melhor para mim, no caso, para você, sobre essa planilha aqui. Vou dar um exemplo aqui. Na estrutura anterior, eu tinha feito a mesma pergunta para ele, ele já me respondeu um pouquinho diferente aqui em algumas situações, ó. Então ele pode estar tendo uma variação dependendo de como você pergunta também, tá? Então é importante que você entenda isso. Notem que nós temos a primeira tabela, mas não uma planilha estruturada conforme você mostrou lá no início. Não, na verdade é o que ele vai apresentar para você aqui por enquanto. Mas a gente vai aprender como utilizar esses dados e estruturar a planilha. Bom, dando continuidade, então você pode fazer a segunda pergunta, né? Nesse caso, ó, a gente vai fazer essa outra pergunta aqui, quais são as funções, né, que a gente pode estar aplicando. Vou só copiar essa informação aqui, vou colar aqui só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, quais são as funções que a gente pode estar utilizando? Nesse caso, a gente já sabe que pode estar trabalhando aqui uma função para você obter o resultado, né, que você tem uma entrada, tem uma saída aqui, então você pode estar colocando a função, só que ele vai falar para você que você pode estar trabalhando com outras funções para melhorar o desempenho aqui da sua planilha, né? Ele dá o exemplo aqui de entrada de dados, você pode estar utilizando algumas funções específicas, ó, cálculos, né? Ele fala que você pode estar colocando entradas e saída, cálculo de fluxo de caixa, e ele vai dar várias sugestões de funções que você pode estar implementando na sua planilha. Como eu falei para você no chat anterior que eu tinha feito já esses testes, ele já dá resposta um pouquinho diferente. Então, você pode perguntar várias formas, e aí você vai utilizar aquelas que você acredita que atende a sua necessidade. A gente vai colocar em prática algumas delas, né? Por exemplo, ó, essa de filtro de classificação é interessante, gráficos, o soma, né, que é o entrada e saída, é o ponto principal aqui de uma planilha de fluxo de caixa, e ele dá algumas sugestões ainda também, tá? Na última opção, para ficar mais claro, você pode estar utilizando, ele ainda está escrevendo aqui, ó, vou deixar ele concluir, ele está escrevendo aí, mas eu não tenho ideia de que informação, como eu posso estar preenchendo essa planilha. Já vou fazer uma pergunta aqui, como eu tinha falado para vocês, ó, já tem um texto pré-definido aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, aumentar a produtividade aqui e o vídeo não ficar muito longo. Aí eu pedi aqui para ele estar criando, ó, tá criando a mesma planilha, só que a planilha já preenchida, então eu tenho uma noção de que dados eu posso estar utilizando na minha planilha, então ele vai repetir a planilha lá em cima, já com os dados necessários. Olha que interessante essa parte, né? Então vamos aguardar que ele preencher com os dados necessários, e aí a gente vai abrir o Excel e vamos colocar em prática lá, estruturar essa planilha lá no Excel para que fique claras essas informações. Ó, temos a nossa planilha quase concluída, né? Esperar ele concluir aqui. Bom, nesse ponto aqui, ó, nota que ele conclui aqui, ó, saldo final. Lembrar que isso aqui são informações meramente, diria que ilustrativas, só para a gente contextualizar o que está sendo feito, ó. Ele dá algumas sugestões de como você pode estar utilizando, como você pode estar trabalhando. Eu vou voltar, enquanto ele está escrevendo aqui, ó, vou voltar aqui na minha planilha, no meu exemplo anterior, aqui ele foi um pouco mais específico, ó. Ele fala que você deve salvar a planilha, você deve exportar, ele dá algumas sugestões de como utilizar. Aqui ele explica, ó, como pode ser trabalhado cada uma dessas informações, então depende da forma que você pergunta para ele. Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem, ó, tô no chat principal, e aí vou lá no final, ó, ele dá o exemplo aqui, então, perfeito, ó, a planilha. Nota que, quando eu mudei de tela, ele deu um erro, então você pode carregar a página, não tem nenhum problema, tá, ó. Ele pode falar que tem um fluxo grande de pessoas utilizando naquele momento, ó, mas ele concluiu aqui, então ele retomou as informações. Então, isso é normal acontecer, tá? É importante que vocês saibam dessas dicas aqui. Bom, a gente vai colocar em prática lá no Excel, mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu posso pegar esse modelo aqui de exemplo, posso copiar essa informação, vou abrir aqui meu Excel. Lembrar que a versão aqui é 2016, lembra dessa planilha que já está estruturada? Para vocês entenderem, ó, vou iniciar uma planilha aqui nova em branco, no caso uma nova pasta de trabalho, vou aproximar aqui utilizando o zoom, para a gente ganhar tempo eu não vou digitar isso aqui do zero, que eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, deixa eu minimizar essa tela, vou pegar essa informação, eu posso usar esses dados que estão aqui, ó, e ir digitando aqui na lateral, mas não preciso fazer isso, tá? O ponto principal aqui, ó, que eu vou clicar com o botão direito do mouse, venho aqui nessa opção, ó, ele vai colar com essa formatação, não fica adequado, ó, posso colar dessa forma, e aqui eu posso redimensionar, clicando 2 vezes, um pouco mais rápido aqui, ó, deixa a minha planilha estruturada. Bom, temos os mesmos dados, essas informações são informações fictícias, que são a data, né?
a descrição aqui das informações, nós temos aqui a entrada, a saída e o saldo. Lembrando que vamos formatar essa planilha, já deixar ela totalmente estruturada, vou clicar com o botão direito do mouse, vou inserir uma nova linha, aqui eu posso definir, ó, exemplo, como essa outra planilha aqui, ó, fluxo de caixa, vou copiar essa informação, só para a gente usar o mesmo tema, então vou colar aqui essa informação, vou mesclar nessa área, né, que é o final da minha planilha, ó, mesclar e centralizar. Vou aumentar aqui para um tamanho 14. Vou definir aqui uma formatação específica. Então, por exemplo, aqui o título com uma cor. Vou usar o padrão, ó, azul. Como eu estou utilizando o fundo escuro, né? No caso aqui eu vou utilizar a letra um pouquinho mais claro, no caso o próprio branco mesmo. Vou usar uma variação dessa mesma escala de azul aqui. Então, vou pular uma linha para a gente ter uma separação de informação. Por exemplo, eu vou usar um tom mais clarinho só para facilitar a leitura, né? Uma linha sim e outra não, facilita aí o processo de leitura. E aí eu posso selecionar só essa área específica. Vou aproveitar que eu estou utilizando esse tom de azul, vou selecionar toda a planilha aqui, vou clicar aqui nessa opção, todas as bordas, só que eu vou mudar a cor da linha, ó. Posso colocar aqui um tom mais escuro. E aí aqui eu coloco na opção, vou definir essa opção de todas as bordas. Lembrar que a cor da linha ela ficou azul também, tá? Então eu posso redimensionar aqui, ó, se estiver muito apertada essa informação. Lembrar que aqui são valores, né? No caso, moeda. Então vou selecionar essa informação aqui. Vou definir aqui como moeda. Nota aqui que essa informação, ó, ele ficou com esse erro de hashtag, significa que é falta de espaço aqui na coluna. Você pode redimensionar, não tem nenhum problema. Beleza, temos nossa planilha criada aqui. Ah, mas não uma planilha de fluxo de caixa. Deixa eu só alinhar aqui, pessoal, para ficar tudo certinho. Beleza. E aí, qual foi a primeira dica? Ele deu um exemplo de como a gente pode estar criando, é claro, não formatado, mas as informações que são as datas aqui, a descrição das informações, saldo final, que eu posso até dar um destaque aqui, ó, por exemplo, acho que fica visualmente mais bonitinho aqui a nossa planilha, e saldo inicial, que é essa informação que eu vou lançar aqui, e aí tem as informações, que seria o fluxo de caixa no dia a dia, né? Então temos aqui entradas e as saídas. Ah, mas e esses valores aí, como funciona isso? Ó, vou deletar toda essa informação, e aí ele fala para você aqui, ó, se você voltar aqui no seu chat, você vai perceber que ele está orientando em um certo ponto aqui, um pouquinho mais acima na questão das funções. Você pode trabalhar aqui com soma, entrada, saída, e ele dá até alguns detalhes, né? Então, todas essas informações aqui que ele está falando que você pode implementar na sua planilha é para deixar ela mais funcional. A gente vai adicionar aqui não só a função, no caso soma, mas eu vou colocar aqui uma adição e uma subtração para que a gente consiga entender entrada e saída dentro da nossa planilha. Bom, aqui em nossa planilha, o saldo atual, por exemplo, R$1.000 aqui, já tinha formatado aqui como moeda, né? Então ele já tem a formatação aqui no formato, no caso, como moeda mesmo. Aqui eu quero obter o resultado, que é nesse local, sinal de igual, toda fórmula ou função sempre inicia com sinal de igual. Então eu tenho o saldo anterior, no caso o saldo que eu depositei, né? Que já tem esse valor ali, mais quem? A entrada, né? Tudo que entra é mais, então eu acumulo o valor anterior mais o próximo valor, mais. Menos a saída. Ó, dou um enter. E aí vou repetir essa mesma estrutura. Sinal de igual, o saldo anterior, mais a próxima informação. Ah, mas por que eu devo selecionar esse espaço vazio? Porque aqui você está usando um valor fictício. No momento que você estiver trabalhando, você vai lançar essa informação aqui e ele automaticamente, a função vai atualizar. Então, ó, mais essa informação, que é o saldo anterior, mais a célula vazia, mais, né, já adicionei essa informação, menos a saída. Então dou um enter. Então, sinal de igual, o saldo anterior, mais a célula vazia, menos a saída. Sinal de igual, o saldo anterior, mais a entrada, menos a saída. E enter. E aí a gente tem essa informação finalizada aqui. Então, sinal de igual, essa informação, que é a última informação aqui do seu fluxo de caixa, que na verdade eu estou colocando aqui, ó, mas visualmente eu acho que isso aqui fica interessante aqui ao lado, ó. Então eu vou centralizar a direita, nem centralizar, né, eu acho que centralizando não fica legal, acho que fica legal aqui, alinhada à direita, e você pode dar um pouquinho de recuo, e essa informação ela deve ficar aqui, então o sinal de igual, a última informação aí do seu fluxo de caixa. E aí o ponto importante, ó, nós temos uma função aplicada, nós temos a seguinte estrutura. Então, se você lançar, por exemplo, ó, R$5, só para vocês visualizarem, ó, ele atualiza automaticamente, ó, saída. Então, ele diminuiu, ó. E se eu adicionar a informação aqui na entrada,
ele atualiza automaticamente. Então, resumindo as informações, nós temos uma pequena planilha de fluxo de caixa, que você pode estar adicionando linhas ou colunas aqui para deixar ela mais funcional, mas a base dela a gente pegou lá no chat GPT, a gente utilizou ele para estar estruturando essas informações. Então, voltando aqui, pessoal, vocês podem analisarem que a gente deu início, né, pediu a estrutura base, e aí eu pedi para ele implementar algumas funções que você pode estar trabalhando. Por exemplo, aqui, ó, poderia trabalhar com classificação, poderia trabalhar aqui com relatórios, por exemplo, como gráficos e mais outras informações. Você vai observar aqui também que a gente pediu aqui para ela preencher alguns dados, né, que são os dados aqui de data, as informações que estão sendo obtidas. Ele dá o exemplo aqui na prática, esses valores aqui, mas como os meus valores estão diferentes, então o resultado fica de forma diferente, mas se eu repetir essas mesmas informações, o saldo será esse aqui. Então, essa é uma forma funcional de como você pode estar trabalhando com essa ferramenta e aumentar a sua produtividade no seu dia a dia e, é claro, melhorar o desempenho aí do que você está fazendo, tá? Bom, pessoal, a gente está concluindo aqui a nossa planilha. É importante deixar algumas sugestões, dúvidas e nos diga o quanto você gostou, na verdade, dessa ferramenta, se você já conhecia, se você já trabalhava, deixa aí nos comentários aí para a gente entender realmente que esse conteúdo foi relevante para você e a gente conseguiu ajudar você de alguma forma. E aí, esse conteúdo foi relevante para você? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, nos ajudem a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.